Em outubro de 2025, Steven Pressfield, lá no laboratório de Huberman, compartilhou algo que me fez parar tudo. Tudo mesmo. Era como se uma chave tivesse virado na minha cabeça. Ele disse: imagine uma árvore imponente, no meio de um campo ensolarado. Assim que essa árvore se manifesta, uma sombra surge. Inevitavelmente, a árvore é o seu sonho, não importa qual seja, e a sombra, essa é a resistência, a força que te puxa para trás. E elas são diretamente proporcionais. Quanto maior a árvore, maior a sombra. Então, quando aquela resistência te atinge com força total, quando você pensa, eu quero desistir, eu não sou bom o suficiente para fazer isso. Isso, meu amigo, é um ótimo sinal. Significa que a árvore, o seu sonho, é realmente grande, imenso. E então, Pressfield soltou uma bomba, algo que me atingiu como um raio. Ele disse: o perfeccionismo é apenas outra forma de resistência. Você ouviu isso? O perfeccionismo não é excelência. Não é a busca pela qualidade. É resistência disfarçada, de uma forma sofisticada de sabotagem que a sua sombra usa para te impedir de alcançar o seu verdadeiro potencial. Carl Jung, o grande mestre da psicologia, descobriu isso há mais de 100 anos. Ele mapeou, com precisão, como a sombra do perfeccionista opera. E agora, a neurociência está confirmando cada palavra que ele escreveu. Mas aqui está o problema. Ninguém te contou isso. Ninguém conectou os pontos entre Jung e Huberman. Nesse ponto específico, até agora, hoje, eu vou te mostrar o que realmente acontece no seu cérebro quando você cai na armadilha do perfeccionismo. Vou revelar como a sua sombra usa a máscara da excelência para te destruir por dentro. E vou te dar o protocolo que integra a sabedoria de Jung com a neurociência de Huberman para finalmente libertar você dessa prisão que você mesmo construiu. Mas antes, você precisa entender algo fundamental. Jung definiu a sombra como todos os aspectos da personalidade que escolhemos rejeitar e reprimir. Todos nós temos partes de nós mesmos no que não gostamos, ou que achamos que a sociedade não vai aprovar. Então, empurramos essas partes para o nosso inconsciente. E é essa coleção de aspectos reprimidos da nossa identidade que Jung chamou de sombra. Agora, preste atenção. Jung também definiu a persona como a máscara social que usamos, a imagem que projetamos para o mundo. E aqui está a conexão crucial, que poucos entendem. Na medida em que nos identificamos com uma persona brilhante, a sombra se torna, correspondentemente, escura. Persona e sombra estão em uma relação compensatória. O que isso significa para o perfeccionista? Significa que, quanto mais perfeita a imagem que você projeta, mais escura e densa é a sombra que você carrega. Quanto mais você se esforça para parecer impecável, mais você está alimentando o monstro que vive no seu inconsciente. Jung foi direto sobre isso. Ele disse que todos carregam uma sombra. E quanto menos ela está incorporada na vida consciente do indivíduo, mais negra e densa ela é. Se uma inferioridade é consciente, sempre há uma chance de corrigi-la. Mas se ela é reprimida e isolada da consciência, ela nunca é corrigida. Agora, conecte isso com o que Pressfield disse no laboratório de Huberman. Ele disse que a resistência vai tentar nos distrair, vai tentar nos fazer procrastinar,
vai tentar nos fazer ceder ao perfeccionismo, onde ficamos mexendo em uma frase por 3 dias, ou ao medo. Você entende o que está acontecendo aqui? O perfeccionismo é a sombra, vestindo a máscara da excelência. E a neurociência prova isso, de uma forma assustadora. Estudos recentes, usando neuroimagem funcional, mostraram algo perturbador. Pesquisadores compararam a ativação cerebral de perfeccionistas clínicos com um grupo de controle de baixo perfeccionismo. Eles descobriram que, em tarefas específicas, os perfeccionistas mostraram redução significativa na ativação do córtex pré-frontal dorsolateral e do córtex pré-frontal medial. Calma. Deixa eu traduzir o que isso significa. O córtex pré-frontal é a parte do cérebro responsável pelo planejamento, tomada de decisão e autorregulação. É a parte que nos permite priorizar objetivos de longo prazo, sobre recompensas imediatas. E adivinha o que acontece? Quando essa área se desliga, você perde a capacidade de se manter na tarefa. Você perde a capacidade de regular suas emoções. Você perde a capacidade de tomar decisões claras. Em outras palavras, o perfeccionismo literalmente desliga a parte do seu cérebro que você mais precisa para ser excelente. E isso porque o perfeccionismo ativa outro sistema, o sistema do medo, de uma perspectiva neurocientífica. Quando você enfrenta uma tarefa assustadora, a amígdala dispara sentimentos de ansiedade ou medo. E o que o perfeccionista faz? Ele adia a tarefa para manter o conforto emocional. Mas esse adiamento não resolve nada. Ele apenas alimenta mais medo, mais ansiedade, mais sombra. Huberman resumiu isso de forma brilhante. Naquele episódio com Pressfield, ele disse: quanto mais importante para a evolução da sua alma, mais resistência você vai experimentar. Mas esse é o projeto que você deveria estar fazendo. Você captou a implicação, a resistência, o perfeccionismo, a sombra. Tudo isso é proporcional ao tamanho do seu potencial. Quanto mais você tem a oferecer, mais forte será a sabotagem interna. E Jung sabia disso. Ele escreveu que a sombra não consiste apenas de tendências moralmente reprováveis, mas também exibe várias qualidades boas, como instintos normais, reações apropriadas, insights realistas, impulsos criativos. A sombra contém todos os tipos de qualidades, capacidades e potencial que, se não reconhecidos e assumidos, mantêm um estado de empobrecimento na personalidade. Você entendeu isso? O seu perfeccionismo não está protegendo você da sua inferioridade. O seu perfeccionismo está escondendo o seu potencial. Aquela parte de você que você considera imperfeita, aquela parte que você tenta esconder, aquela parte que você reprime todos os dias. Essa parte contém exatamente os talentos, as capacidades e os insights que você precisa para realizar o seu potencial máximo. E o perfeccionismo mantém tudo isso trancado na sombra. Mas calma, porque o que vem agora é ainda mais perturbador. Jung descobriu que a relação entre persona e sombra está invariavelmente presente em um surto de neurose. Ou seja, quando a tensão entre a máscara perfeita que você usa e a sombra que você esconde se torna grande demais, algo quebra, e esse quebrar pode assumir muitas formas: depressão, ansiedade, burnout, colapso emocional, comportamentos autodestrutivos, explosões de raiva.
cinismo extremo, isolamento social. Pressfield descreveu isso no laboratório de Huberman, quando falou sobre como a resistência ataca. Ele disse que a resistência ataca exatamente no ponto de maior vulnerabilidade. E para o perfeccionista, o ponto de maior vulnerabilidade é a possibilidade de ser visto como imperfeito. A neurociência confirma isso. Pesquisas mostram que indivíduos com ansiedade exibem hiperatividade na amígdala e funcionalidade reduzida no córtex pré-frontal. Isso leva a reações exageradas de medo e dificuldade em regular as emoções. E o que causa essa hiperatividade na amígdala? Estresse crônico, pressão constante, a necessidade permanente de ser perfeito. O perfeccionista vive em um estado constante de ameaça. Seu sistema nervoso está sempre em alerta. Seu cortisol está sempre elevado. E isso, literalmente, muda a estrutura do seu cérebro. Estudos mostram que o estresse crônico pode resultar em ativação persistente do eixo HPA, levando a mudanças em estruturas cerebrais como a amígdala, o hipocampo e o córtex pré-frontal. Seu perfeccionismo está, literalmente, remodelando seu cérebro para ser mais ansioso, mais medroso, menos capaz de tomar decisões claras. Mas aqui está o que ninguém te conta. Existe uma saída. E essa saída foi mapeada por Carl Jung e confirmada por Andrew Huberman. Carl Jung chamou esse processo de integração da sombra. É um processo de trazer para a consciência aquilo que foi reprimido, de olhar para as partes de si mesmo que você rejeitou, de aceitar que você é humano, com falhas, com imperfeições, com aspectos que você não gosta. Carl Jung disse que a integração da sombra tem um aspecto moral. O estabelecimento de relações mais justas consigo mesmo e com os outros. A aceitação dos limites humanos. E a rejeição do perfeccionismo onipotente em favor da totalidade como completude. Você ouviu isso? Rejeição do perfeccionismo onipotente. Carl Jung não estava pedindo para você ser medíocre. Ele estava pedindo para você ser inteiro, completo, real. E Andrew Huberman valida isso de uma perspectiva neurocientífica completamente diferente. Quando você para de lutar contra partes de si mesmo, quando você para de reprimir, quando você aceita sua humanidade completa, seu sistema nervoso relaxa, seu cortisol diminui, sua amígdala se acalma e seu córtex pré-frontal pode finalmente funcionar corretamente. Steven Pressfield disse no laboratório de Huberman que, quando você sente aquela resistência massiva, você precisa fazer o trabalho de qualquer maneira. Ele disse, a resistência é o inimigo, mas também é o guia. Ela mostra onde está o trabalho mais importante. Carl Jung diria a mesma coisa sobre a sombra. A sombra é o inimigo, mas também é o tesouro. Ela guarda exatamente o que você precisa para se tornar inteiro. Agora eu preciso te revelar algo que Carl Jung descobriu sobre o perfeccionismo especificamente. Carl Jung observou que as pessoas usam máscaras sociais, maquiagem, posts filtrados nas redes sociais, apresentações de si mesmas cuidadosamente curadas. Tudo para esconder falhas percebidas e projetar uma imagem de perfeição. Essas máscaras sociais que todos nós usamos. Carl Jung chamou de personas. E aqui está o paradoxo cruel do perfeccionismo. Quanto mais você se esconde atrás da persona perfeita, mais você se afasta de quem você realmente é. E quanto mais você se afasta de quem você realmente é, mais vazia sua vida se torna, porque a conexão verdadeira, o significado real, a realização genuína,
Tudo isso requer autenticidade. E autenticidade é impossível quando você está constantemente vestindo uma máscara. Andrew Huberman fala muito sobre autenticidade em seus episódios. Ele fala sobre como o sistema nervoso humano é calibrado para detectar incongruência, quando alguém está fingindo, quando alguém está usando uma máscara. Nós sentimos isso em um nível inconsciente. E isso funciona para dentro também. Quando você está sendo incongruente consigo mesmo. Quando você está rejeitando partes de si mesmo. Seu próprio sistema nervoso sente essa desconexão. E essa desconexão gera estresse, ansiedade, depressão. O perfeccionista vive em uma guerra civil interna constante. Uma parte dele está tentando ser perfeita. Outra parte sabe que isso é impossível. Uma parte está projetando a imagem impecável. Outra parte está acumulando raiva, medo, vergonha na sombra. E essa guerra nunca pode ser vencida pela persona. Porque quanto mais a persona vence, mais forte a sombra se torna. Carl Jung foi muito claro sobre isso. Ele disse que, em um surto de neurose, ambos os lados da sombra são constelados, aquelas qualidades e atividades das quais não nos orgulhamos, e novas possibilidades que nunca sabíamos que existiam. Então a neurose, a crise, o colapso do perfeccionista, não é apenas destruição, é também revelação. É a oportunidade de descobrir partes de si mesmo que estavam escondidas. Potenciais que estavam reprimidos. Talentos que estavam trancados. Mas essa revelação só acontece se você tiver coragem de olhar para a sombra. E aqui está onde a neurociência de Andrew Huberman se torna prática. Andrew Huberman fala extensivamente sobre neuroplasticidade. A capacidade do cérebro de se reorganizar, de formar novas conexões, de mudar sua estrutura em resposta a experiências. Isso significa que o dano causado pelo perfeccionismo não é permanente. Seu cérebro pode se recuperar. Suas estruturas cerebrais podem se normalizar. Sua amígdala pode se acalmar. Seu córtex pré-frontal pode se fortalecer. Mas isso requer um processo. E esse processo foi mapeado por Carl Jung e validado pela neurociência. O primeiro passo é reconhecer que você tem uma sombra. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas passa a vida inteira negando isso. O perfeccionista especialmente. Ele acredita que, se ele conseguir ser perfeito o suficiente, a sombra vai desaparecer. Não vai. A sombra só desaparece quando é integrada, quando é trazida para a luz, quando é aceita como parte de quem você é. O segundo passo é identificar o que está na sua sombra. Para o perfeccionista, geralmente inclui coisas como medo de fracasso, medo de julgamento, vergonha de ser normal, raiva por ter que se esforçar tanto, inveja de pessoas que parecem ter sucesso sem tanto esforço. Carl Jung desenvolveu uma técnica chamada imaginação ativa para acessar a sombra. É uma forma de meditação onde você entra em diálogo com partes inconscientes de si mesmo. Andrew Huberman fala sobre técnicas similares quando discute o Default Mode Network, a rede cerebral que se ativa quando estamos em estados reflexivos, pensando sobre nós mesmos. O terceiro passo é integrar. Isso não significa se tornar seus aspectos sombrios, significa aceitá-los como parte de você. Significa parar de lutar contra eles. Significa permitir que eles existam sem precisar reprimi-los. Carl Jung diz que a integração da sombra expande a consciência, cria novos significados e libera a energia que anteriormente era gasta na luta contra a sombra.
E isso é subjetivamente experimentado como um renascimento de esperanças, ou o retorno do sentimento de viver sua própria vida. Você captou isso. A energia que você gasta tentando ser perfeito, tentando esconder suas falhas, tentando manter a máscara. Toda essa energia é liberada quando você integra a sombra. E essa energia pode ser direcionada para a realização real, criação genuína, conexão autêntica. Em uma conversa no laboratório de Huberman, Steven Pressfield compartilhou algo tão revelador. Ele disse que o momento crucial, aquele que define tudo, é quando você se senta para trabalhar e a resistência ataca. É a hora em que aquela voz interna te sabota. Segundo Pressfield, você precisa atravessar essa barreira. Você precisa fazer o trabalho, cueste o que cuestar. E é nesse exato momento que algo mágico acontece. A resistência começa a diminuir, a sombra começa a se integrar e você, finalmente, começa a se tornar quem você realmente é. Mas espere um instante. Antes de prosseguirmos com isso, eu preciso te contar algo que vai expandir sua visão sobre tudo isso. Algo que vai mudar tudo. Carl Jung, o renomado psiquiatra e psicanalista, descobriu que o perfeccionismo, acredite ou não, tem uma função protetora. Ele não surge do nada. Ele emerge como uma defesa, uma barricada, contra algo que pareceu insuportável em algum momento da sua vida. E esse momento, geralmente, acontece na infância. Talvez você tenha aprendido, desde muito cedo, que só recebia amor quando era perfeito. Talvez você tenha percebido, da pior forma, que erros eram punidos severamente. Talvez você tenha acreditado que ser normal, simplesmente, não era o suficiente e seu cérebro, na sua sabedoria primitiva, criou o perfeccionismo como uma estratégia de sobrevivência, uma forma de garantir amor, aceitação, segurança, uma sensação de paz. O problema é que essa estratégia, que funcionou quando você era criança, está te destruindo, te paralisando como adulto. E isso, meus amigos, é exatamente o que Carl Jung quis dizer quando falou sobre neurose, como uma tentativa distorcida de autocura. O sintoma, o perfeccionismo neste caso, foi originalmente uma solução, mas uma solução que, ironicamente, se tornou o problema. Huberman, por sua vez, aborda essa questão em termos de neuroplasticidade. Ele explica que o cérebro forma conexões, redes neurais, baseadas em experiências. Se você experimentou repetidamente que perfeição desse segurança, seu cérebro construiu circuitos fortes, sólidos, em torno dessa crença. E esses circuitos, com o tempo, se tornaram automáticos, reflexivos, inconscientes. E é por isso que o perfeccionismo parece tão natural, tão óbvio, tão certo, mas, na verdade, não é natural. É uma programação, um condicionamento, uma sombra. E a boa notícia é que pode ser mudado. A neuroplasticidade nos ensina, com clareza, que o cérebro pode se reorganizar. Em qualquer idade, novas conexões podem ser formadas, velhos padrões podem ser enfraquecidos, e isso requer prática consistente. Sim, mas é absolutamente possível, totalmente alcançável. Agora, deixe eu te apresentar um protocolo, um método híbrido, que combina a sabedoria de Jung com a ciência de Huberman, um guia prático.
para integrar a sombra do perfeccionista. Primeira prática. Todas as manhãs, antes de começar qualquer trabalho, reserve 5 minutos para o que Jung chamaria de confronto consciente com a sombra. Sente-se em silêncio, feche os olhos e pergunte a si mesmo, com sinceridade, o que estou tentando esconder hoje? Do que estou com medo que as pessoas vejam? Não julgue as respostas. Apenas observe. Apenas reconheça. Isso sozinho já começa a trazer a sombra para a consciência. Huberman fala sobre como a consciência em si tem poder neuroplástico. Quando você traz algo para a atenção consciente, você começa a mudar, a reconfigurar os circuitos associados a isso. Então, esse simples ato de reconhecer sua sombra já está iniciando o processo de integração. Segunda prática. Durante o dia, preste atenção aos seus momentos de resistência. Pressfield chamou isso de campo de batalha da resistência. Quando você sentir aquela vontade de adiar, de procrastinar, de ficar ajustando detalhes, infinitamente, pare, reconheça. Isso é minha sombra, tentando me sabotar. E Huberman fala sobre a importância do que ele chama de rotulagem cognitiva. Quando você coloca um nome em uma experiência interna, você ativa o córtex pré-frontal. Isso literalmente acalma a amígdala, que é o centro do medo e da ansiedade no cérebro. Então, ao rotular a resistência como sombra, você está usando a neurociência para enfraquecer seu poder. Terceira prática. À noite, faça o que Jung chamaria de exame de consciência, mas com um toque especial. Em vez de perguntar onde você falhou, pergunte: onde hoje eu rejeitei uma parte de mim mesmo? Onde eu usei a máscara do perfeccionismo? O que minha sombra estava tentando me dizer? Isso inverte a lógica perfeccionista. Em vez de buscar falhas para corrigir, você está buscando partes de si mesmo para integrar. Huberman fala sobre a importância da reflexão noturna para a consolidação de memória e aprendizado. Ao fazer essa reflexão, especificamente sobre a sombra, você está programando seu cérebro para processar essa informação durante o sono. Quarta prática. Uma vez por semana, faça o que eu chamo de ritual de imperfeição intencional. Escolha algo para fazer, de forma imperfeita de propósito. Pode ser um e-mail enviado sem revisar 3 vezes. Pode ser uma refeição cozinhada de forma descuidada. Pode ser um projeto entregue, bom o suficiente, em vez de perfeito. Isso vai ativar sua sombra intensamente. Você vai sentir desconforto, ansiedade, talvez até raiva. Ótimo! É exatamente isso que queremos, porque ao passar por essa experiência, conscientemente, você está enfraquecendo os circuitos do perfeccionismo. Huberman fala muito sobre exposição gradual, como forma de superar medos. Isso é exatamente o que estamos fazendo aqui. Exposição gradual à imperfeição. Quinta prática. Encontre uma pessoa de confiança, com quem você pode ser imperfeito. Alguém que vai te aceitar, com suas falhas. Alguém para quem você pode mostrar sua sombra, sem medo de julgamento. Jung enfatizou que a integração da sombra não acontece em isolamento. Ela acontece em relacionamento. Precisamos de testemunhas para nossa humanidade completa. Huberman fala sobre a importância da conexão social para a regulação do sistema nervoso. Quando você se sente aceito por outra pessoa, seu sistema nervoso relaxa,
seu cortisol diminui, e isso cria o ambiente seguro, necessário para a integração da sombra. Agora, preciso ser honesto com você sobre algo. Este processo não é fácil. Na verdade, pode ser uma das coisas mais difíceis que você já fez, porque você vai ter que olhar para partes de si mesmo que você passou a vida inteira evitando. Você vai ter que sentir emoções que você passou a vida inteira reprimindo. Você vai ter que aceitar verdades sobre si mesmo que você passou a vida inteira negando. Carl Jung foi brutalmente honesto sobre isso. Ele disse: ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas por tornar consciente a escuridão. O caminho para a integração passa pela sombra. Não há atalhos, não há contornos. Mas o que está do outro lado é extraordinário. Jung descreveu como o renascimento de esperanças, o retorno do sentimento de viver sua própria vida, a liberação de energia que estava presa na luta contra a sombra. Huberman descreveria como neuroplasticidade positiva, a reformulação de circuitos cerebrais, a normalização do sistema de estresse, o funcionamento ótimo do córtex pré-frontal. Pressfield descreveria como a capacidade de finalmente fazer o trabalho que você nasceu para fazer, sem a resistência te parando, sem o perfeccionismo te sabotando, sem a sombra te controlando. E tudo começa com uma decisão simples, a decisão de parar de tentar ser perfeito, a decisão de aceitar sua humanidade completa, a decisão de olhar para a sombra. Se esse conteúdo, conectando Carl Jung e Andrew Huberman, abriu seus olhos para algo que você nunca tinha visto antes, se você percebeu que seu perfeccionismo é, na verdade, uma sombra disfarçada, então você faz parte de um grupo raro. A maioria das pessoas nunca vai fazer essa conexão. A maioria vai continuar correndo atrás da perfeição, até colapsar. Mas você agora tem conhecimento, e conhecimento é responsabilidade. O botão super obrigado, aqui embaixo deste vídeo, não é apenas um botão. É uma forma de você dizer: eu entendi. Eu quero mais dessa conexão entre psicologia profunda e neurociência. Eu quero que esse trabalho de revelar o que a academia esconde continue. Cada vez que você clica naquele coração dourado, você está financiando a próxima revelação. Você está apoiando a missão de unir Carl Jung e Andrew Huberman de formas que ninguém mais está fazendo. Padre Pio dizia que uma alma liberada pode libertar 100 outras. Eu acredito que um perfeccionista que integra sua sombra pode inspirar dezenas de outros a fazer o mesmo. Agora, quero te deixar com uma última reflexão. Carl Jung disse uma vez que você não se torna inteiro por imaginar figuras de perfeição, mas por aceitar sua humanidade completa. Andrew Huberman diria que você não otimiza seu cérebro tentando ser perfeito, mas permitindo que ele funcione naturalmente, sem o estresse constante da autocobrança. Steven Pressfield diria que você não vence a resistência sendo perfeito, mas fazendo o trabalho de qualquer maneira, imperfeito e tudo. E eu te digo, você não encontra paz tentando eliminar sua sombra. Você encontra paz integrando ela, aceitando ela, tornando ela parte de quem você é. Porque no final, não existe pessoa perfeita, existem pessoas inteiras. E pessoas inteiras incluem luz e sombra, força e fraqueza, excelência e imperfeição. Isso não é uma permissão para a mediocridade, é uma permissão para a humanidade. E a ironia é que, quando você para de tentar ser perfeito,
você frequentemente se torna muito melhor no que faz, porque toda aquela energia que estava sendo gasta na autossabotagem agora pode ser direcionada para a criação real. Carl Jung viu isso acontecer com centenas de pacientes. Andrew Huberman vê isso acontecer em estudos de neurociência. E eu vejo isso acontecer com pessoas que descobrem essa conexão pela primeira vez. Então aqui está a minha pergunta final para você. Time perfeccionismo ou time integração? Você vai continuar lutando contra sua sombra, tentando ser perfeito, gastando energia em uma guerra impossível de vencer? Ou você vai começar o processo de integração, aceitar sua humanidade completa e descobrir o potencial que está escondido nas partes de você que você mais rejeita? A escolha é sua. Mas Carl Jung já te avisou e Andrew Huberman já confirmou. O perfeccionismo é uma prisão e a chave está na sombra. Comenta abaixo. Você se identificou como perfeccionista? Qual parte de você mesmo você tem rejeitado em nome de ser perfeito? E mais importante, você está pronto para olhar para a sombra? Mas antes de você ir, preciso compartilhar mais uma descoberta crucial que Carl Jung fez sobre o perfeccionismo. Carl Jung observou algo que ele chamou de enantiodromia. É um termo grego que significa correr na direção oposta. Carl Jung usou esse conceito para descrever como todo extremo psicológico eventualmente se transforma em seu oposto. O que isso significa para o perfeccionista? Significa que a busca extrema pela perfeição eventualmente leva ao seu oposto, ao colapso, à mediocridade, ao abandono completo de qualquer padrão. Você já viu isso acontecer? A pessoa que era obsessivamente organizada, que de repente se torna um acumulador? O atleta perfeccionista que para de treinar completamente? O profissional meticuloso que começa a entregar trabalho descuidado? Isso não é fraqueza. É enantiodromia. É o inconsciente forçando equilíbrio, quando o consciente se recusa a integrar. Andrew Huberman fala sobre homeostase, a tendência do corpo de buscar equilíbrio. Quando você força seu sistema nervoso em uma direção extrema por muito tempo, ele eventualmente compensa, forçando na direção oposta. O perfeccionista que nunca descansa, eventualmente colapsará em exaustão. O perfeccionista que nunca comete erros, eventualmente cometerá um erro catastrófico. O perfeccionista que nunca mostra fraqueza, eventualmente será esmagado por ela. E isso não é uma possibilidade distante, é uma certeza matemática. Carl Jung disse que a natureza não tolera extremos. O inconsciente sempre compensará. E quanto mais você resiste a essa compensação, mais violenta ela será quando finalmente acontecer. Então, integrar a sombra não é apenas sobre se sentir melhor, é sobre sobrevivência psicológica. É sobre evitar o colapso que inevitavelmente vem quando você força a perfeição por tempo demais. Outra coisa que Carl Jung descobriu, e que poucos falam, o perfeccionismo geralmente mascara uma sensação profunda de insuficiência. O perfeccionista não está tentando ser excelente. Ele está tentando provar que não é defeituoso. E é uma diferença enorme. A excelência vem de amor pelo trabalho, pelo processo, pelo crescimento. O perfeccionismo vem de medo de ser visto como insuficiente. E esse medo nunca pode ser satisfeito pela perfeição, porque a perfeição nunca é alcançada. Há sempre mais um detalhe para ajustar, sempre mais uma coisa para melhorar, sempre mais uma forma de falhar. O perfeccionista vive em um estado permanente de não ser bom o suficiente.
E nenhuma conquista muda isso. Porque o problema não está no trabalho. Está na crença inconsciente de insuficiência. Carl Jung identificou isso como um complexo, um padrão emocional autônomo, que opera abaixo da consciência e distorce a percepção da realidade. Andrew Huberman fala sobre como circuitos neurais podem se tornar autônomos quando um padrão é repetido o suficiente. Ele não precisa mais de input consciente. Ele simplesmente dispara automaticamente em resposta a certos gatilhos. Então, o perfeccionista não escolhe ser perfeccionista. Ele é dirigido por um complexo autônomo, por circuitos neurais automáticos, que foram formados muito antes de ele ter consciência do que estava acontecendo. E é por isso que força de vontade não funciona. Você não pode simplesmente decidir parar de ser perfeccionista. O padrão é automático, inconsciente, autônomo. O que funciona é consciência, trazer o padrão para a luz, ver como ele opera, entender de onde veio e gradualmente enfraquecê-lo, através de exposição repetida e integração. Carl Jung chamou isso de fazer o inconsciente consciente. E ele disse que, até que você faça isso, o inconsciente vai dirigir sua vida e você vai chamar de destino. Andrew Huberman diria que você precisa criar novos circuitos neurais que competem com os antigos. E isso requer prática consistente, atenção focada e exposição repetida a experiências que contradizem a crença original. No caso do perfeccionista, isso significa experiências repetidas de imperfeição, que não resultam em rejeição. Experiências de ser visto com falhas e, ainda assim, ser aceito. Experiências de entregar um trabalho bom o suficiente e ver que o mundo não acaba. Cada uma dessas experiências enfraquece os circuitos do perfeccionismo e fortalece os circuitos da autoaceitação. E com tempo suficiente, a autoaceitação se torna o padrão, o automático, o natural. Como disse Carl Jung, mas isso só acontece se você começar. Se você tomar a decisão de integrar a sombra hoje, não amanhã, não quando você estiver pronto, hoje. Porque o perfeccionista nunca vai estar pronto. Essa é a armadilha final do perfeccionismo. Sempre há mais uma coisa a fazer antes de começar. Sempre há mais preparação necessária. Sempre há uma razão para adiar. A integração da sombra começa com imperfeição. Começa com fazer o trabalho, mesmo quando você não está pronto. Começa com aparecer, mesmo quando você não está perfeito. Como diria um velho amigo meu, o Zeca, Carl Jung fez isso em sua própria vida. E depois de seu rompimento com Freud, ele passou por um período de crise profunda, que ele chamou de confronto com o inconsciente. Ele poderia ter esperado até estar pronto, até se sentir capaz, até ter clareza, mas ele não esperou. Ele mergulhou na escuridão. Ele confrontou a sombra. E do outro lado desse confronto, veio tudo pelo que ele é conhecido. Toda sua teoria, todo o seu trabalho, todo o seu legado. Steven Pressfield disse no laboratório de Huberman que você não pode esperar pela inspiração. Você precisa começar e deixar a inspiração te encontrar no trabalho. Eu digo que você não pode esperar até estar pronto para integrar a sombra. Você precisa começar e deixar a integração acontecer no processo. Então aqui está meu desafio final para você. Hoje, antes de dormir, escolha uma coisa em que você tem sido perfeccionista e faça ela de forma imperfeita de propósito.
Envie aquele e-mail sem revisar 10 vezes. Poste aquele conteúdo sem ser perfeito. Entregue aquele projeto bom o suficiente. E observe o que acontece. Observe a ansiedade subir. Observe a resistência atacar. Observe a sombra gritar. E então observe que o mundo não acaba, que você sobrevive, que talvez, só talvez, a imperfeição não seja tão catastrófica quanto sua sombra te fez acreditar. Esse é o primeiro passo. E cada passo depois fica mais fácil. Pode acreditar, meu camarada. Carl Jung prometeu que a integração da sombra traz renascimento de esperanças. Andrew Huberman prova que a neuroplasticidade permite mudança em qualquer idade. Steven Pressfield garante que a resistência diminui com a prática. A questão é, você vai dar o primeiro passo